Começamos mais um Hangout do Bargento, o último Hangout de 2013, preparando para o Bargento São Paulo 2013 Bis, que acontece agora em outubro. Eu sou o André Gugliotti, um dos organizadores do Bargento Brasil, e hoje estou recebendo aqui o Alexandre Bertão. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, apresentando, né? Ele é um dos nossos palestrantes ali no Bargento São Paulo. Lembrando então a vocês, as inscrições para o Bargento já estão abertas. Tá? A edição São Paulo Bis acontece agora, dia 22 de outubro, é uma terça-feira. As inscrições estão abertas em www.bargento.com.br. Quem for esperto, corre para comprar ainda essa semana, porque até o começo da semana que vem a gente está com os ingressos com desconto, né, dentro do ingresso antecipado. Já está vendendo bem, não é papo de vendedor, tá? A gente já está com uma boa ocupação e a tendência agora é, antes de terminar os antecipados, a gente ter uma boa saída. Então aproveitem agora, não deixem para comprar na última hora, que pode não encontrar vaga para o evento. O Bargento, para quem não conhece, é uma série de eventos. A gente já passou por a primeira edição em São Paulo, depois a gente foi para Belo Horizonte, Rio, Porto Alegre, Curitiba, e estamos terminando agora a série 2013 em São Paulo, sempre falando de Magento, sempre botando gestores, designers, desenvolvedores, várias pessoas do meio do comércio eletrônico juntos, não apenas para ouvir os palestrantes, mas para interagir, para aprender um pouco mais, para ter ter um espaço agradável que a gente consiga fazer negócios. E eu tenho uma novidade, eu tenho uma notícia para contar para vocês. A Nova Tech está aproveitando para fazer a minha publicidade aqui, olha só. Para quem ainda não tem, lojas virtuais com Magento, né, o livro que eu lancei pela Nova Tech. A Nova Tech vai estar no Bargento. Eles vão ter um stand, vamos chamar assim. Eles vão ter um espaço, eles vão estar vendendo os livros deles, inclusive lojas virtuais com Magento. E, dando a dica, eles também vão fazer um sorteio. Tá? Tanto a Nova Tech, como a Comunidade Magento, como a Escola Magento, são apoiadores nossos, vão sortear um par de ingressos cada um. Tá? Então, além de vocês já garantirem ingressos, vocês podem também tentar levar alguns amigos. Né? Quem sabe vocês não se inscrevam lá no sorteio, não, quem sabe vocês não têm sorte e ganham um desses 3 pares de ingressos. Terminado então a propaganda, nós vamos começar a conversar com o Alexandre Bertão, que já está do outro lado ali, olhando a gente, escutando. Alexandre, bom dia. Bom dia. Bom dia, seu Alexandre. Obrigado de novo por aceitar o convite. Eu sempre agradeço bastante os nossos palestrantes. Eles sempre dispõem do tempo deles para estarem no evento, para participarem desses hangouts e compartilharem conhecimento. Alexandre, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é o Alexandre? Quem é o Alexandre? Ok. Obrigado até pelo convite, obrigado pela participação. Como você dizia, eu me chamo Alexandre, sou formado em administração de empresas, tá? Atuei muito no segmento comercial de grandes empresas, e o qual tive know-how, né, para até depois seguir com o e-commerce. Sempre fui um admirador, desde a época do Pentium, né, ou do famoso Lentium, quando a gente começou com a internet, né, sem me chamar de Jurássico, viu? Mas eu sempre fui um admirador, né, da internet em si, e sempre fui seguindo por esse caminho, né? E nesse meio tempo fui trabalhando. De repente, quando eu saí da Incerto, eu tive a oportunidade de entrar numa operadora que startou aqui em 2002, que foi a TIM, que além de uma base de clientes que ela pleiteava, né, ela focou muito em transmissão de dados, né? A partir desse momento, eu comecei a ter contatos muito com pessoas de TI, com muitos sites, com muitas empresas que tinham loja virtual e que queriam desenvolver situações de transmissão de dados por tecnologia móvel, né? Hoje já é uma realidade e é bem difundida, né? Então, eu startei junto com essa operadora aqui no mercado de São Paulo, tá? E em seguida, né, dando continuidade, depois de alguns anos, eu passei para a Claro, né? E também não fugiu muito, né? Porque, em termos de lucratividade, como operadora de telefonia celular, a transmissão de dados era e é o grande filão do mercado. Porque voz todo mundo tinha, né? Voz todo mundo tem. Então, eles tinham o lance era pegar
justamente a parte de transmissão de dados. Em determinados momentos, a operadora, quando veio para São Paulo, nós tínhamos algumas leads, mas não tínhamos clientes carteirados para começar. Então, tínhamos que ir, né, para o mercado, e é onde eu comecei a ir. Num primeiro momento, a gente falava com diretoria financeira, mas o foco sempre, como era dado, sempre foi para TI. Onde eu comecei a trabalhar com algumas empresas de ponta, até grandes, na logística, em loja virtual, e-commerce, e comecei a detectar, onde começou a germinar, inclusive, na minha parte dos meus projetos, a possibilidade de eu ter uma loja virtual futura, né? Então, eu comecei... Como é que foi, até já pegando o gancho, então, como é que foi essa mudança de ser empregado para ser empreendedor, de ter o seu próprio negócio? Tá. Depois de 7 anos, já quase no 8º ano, trabalhando sempre, né, nesse segmento, e já tinha um plano de negócios mais ou menos montado, eu tive todo o know-how, a parte de trás de uma loja virtual, tá? Eu ouvia falar em plataformas, mas não era até então o meu foco, né? Nós implantamos até vendas na época, fizemos testes por vendas por celular, em lojas virtuais, mas não tinha até então. E eu vi que, consegui ver através de muito contato, muito cliente, que o segmento de filão de mercado, né? Até por isso que a operadora, já em reuniões que nós tínhamos, inclusive nas holdings, eles ressaltavam muito isso, tá? E o que acontece? Eu falei, bom, a partir de um momento eu falei, acho que chegou a minha hora de eu começar a minha loja. Então, foi uma junção. Minha esposa, ela tem mais de 15 anos entre acessórios e instrumentos musicais, né? E eu tinha um know-how, né? A parte de comercial, a parte operacional de e-commerce. E aí é onde nós juntamos, tá? Nesse exato momento, fiz toda a estratégia de marketing, estratégia de investimento, estratégia, enfim, para começar uma loja. Não fui muito feliz, falo a verdade. A minha primeira vez, aquela que a gente nunca esquece, a minha primeira vez foi drástica. Pesquisei muito, fui atrás, mas infelizmente o desenvolvedor, que eu achei até então que seria uma ótima, não me deu um bom atendimento e não era a plataforma Magento. Eu tentei a loja 5 meses, era uma loja... Essa sua primeira experiência não era Magento ainda? Não foi Magento. Foi uma plataforma fechada, foi uma coisa assim, era muito difícil. Eu vou te dar um exemplo assim, muito básico que me pegou. Quando eu tinha que fazer a simulação do frete de um determinado produto, vamos colocar um encordoamento de violão que pesa 300 gramas. Hoje, por exemplo, num preço normal, aqui em São Paulo, é R$12 para você fazer uma entrega na própria capital. Eu não entendia por que o cliente que comprava no Amazonas pagava os mesmos R$12. Só que na hora de eu acertar com o correio, não era bem isso que vinha na minha fatura, né? Eu tinha contrato. E eu não conseguia inserir o servidor, né? O link do servidor. Bom, enfim, aí começa o famoso suporte, né? Por telefone, caixa postal demorava 5 dias. Aí eu questionava isso. Não, mas isso é assim mesmo, funciona dessa forma. Então eu falei, não funciona dessa forma. E comecei a ter contatos. Quando deu o 5º mês, né? Eu falei, bom, não tem condições. Já 2 eu estava procurando. Foi aonde eu encontrei o atual desenvolvedor, que é meu parceiro, né? Aliás, hoje passou a ser até mais que isso, é meu amigo, né? E aí ele me apresentou o Magento, né? E fui até na empresa dele, fui conhecê-lo, fui ver pessoalmente, né? Porque depois da primeira vez, você sabe, qualquer coisa, primeiro você quer ver. Traz o exame para ver se não tem nada antes, né? Aí fui na empresa dele, conheci a estrutura da empresa dele e principalmente conheci a solução. Então, quando eu vi o Magento, ver o que ele proporciona, ou o que ele me proporcionou, eu me apaixonei pela plataforma, né? Aí eu falei para ele assim, sabe que você faz aquele tipinho, né? Paga uma cervejinha primeiro. Aí eu fiz um tipinho e falei para ele, olha, eu vou pensar, tal, mas eu já saí de lá fechado. Inclusive, minha esposa estava comigo, foi num sábado. Mas depois de 2 ou 3 dias eu fechei com ele me entregou até no prazo, enfim. A partir daí eu conheci o mundo do Magento e eu vi
exatamente o que é uma plataforma de e-commerce. Não estou jogando confete porque estou conversando com vocês agora, mas para quem teve a experiência de uma plataforma fechada, com um suporte péssimo, como um Magento, é uma mudança muito drástica, tá? A famosa mudança da água para o vinho, tá? Então, o que o Magento pôde me dar e o crescimento que eu tive com ele, porque eu fiz uma métrica nos 5 primeiros meses e os 5 pós, né, com o Magento. Foi uma coisa muito gritante a diferença, tá? Entre atendimento, entre chat, aí vamos entrar naquilo que eu te falei dos Correios. Aí eu consegui inserir, né, o servidor. Então, aqui em São Paulo era algo de R$5, R$6 na época, e para o Amazonas era 14, né? Então, aí passei a ficar competitivo, comecei a ter crescimento, tá? Então você estava pelo que eu vejo, né? Você já tinha só retornar um pouquinho para trás aqui. Certo. Você viu oportunidade dentro daquilo de um negócio, de um mercado que você já conhecia, né? Ou pelo menos a sua esposa conhecia e tinha essa base. Montou um plano de negócios e foi tentar primeiro com uma plataforma fechada. Provavelmente uma plataforma que você pagava por mês, né? Uma mensalidade. Acho que era pelo jeito que você falou, é uma locação, é isso mesmo? Essa primeira plataforma que você tinha antes do Magento? Não. Eu contratei um desenvolvedor para fazer um site para mim. Tá? Então você precisou, logo de cara, você precisou investir dinheiro para conseguir ter a sua loja, mesmo ela sendo fechada. Isso, porque a minha ideia é assim, eu vim para o mercado e-commerce, baseado no que eu vi quando eu trabalhei nas operadoras, que é um mercado que você trabalhando direitinho, tendo uma boa plataforma, em algumas situações você cresce. Então eu pensei assim, eu quero ter uma coisa minha. Porque a partir do momento que eu estou hoje, exemplo, o André que me dá o suporte, se ele não me dá, eu cato minhas coisas e vou para um outro desenvolvedor. Essa foi a minha ideia. Eu já me precavi, né? Só que o que aconteceu? Foi o que você encontrou quando você contratou o Magento, né? Porque independente do desenvolvedor da empresa de desenvolvimento que você contratou, você não precisa ficar presa a ela. Isso, né? Então, eu, num primeiro momento, eu contratei o serviço porque eu queria o produto para mim. Porque se um dia mais tarde é meu, né? O fato da locação, você fica até, de certa forma, amarrado, né? Então, eu não queria dessa forma. Eu queria assim, não, se eu quiser que o meu logo amanhã, ao invés de aparecer na parte superior, apareça na parte inferior, é fácil, é meu, né? Então, eu faço estudo de mercado, eu vou ver o meu mercado, assim, porque o desenvolvedor, foi o que eu aprendi, ele constrói o que você pede, mas a casa é do jeito que você quer, do jeito que você vai se sentir bem, ou, no caso do e-commerce, é do jeito que vai refletir melhor, né? Então, você faz. E eu não tive esse suporte. Muito pelo contrário, assim, volto a te falar, a mudança foi da água para o vinho. Quando eu saí da plataforma que eu tinha, do famoso R$12 país inteiro, tá, para o Magento. Tá, para o Magento. Até em termos de indexação. Com 5 meses, minha página, ou as minhas páginas, mesmo na procura específica de produto, ela não aparecia no Organics. Tá? Diferentemente de quando eu passei para o Magento. Com 3 meses, eu já estava numa 7ª página. Tá? Com 3 meses, bem específico. Então, tudo isso pesou. Tá? Alexandre, para a gente caminhar já para o final, até porque isso aqui é só uma prévia, né? Isso aqui é só um avant-première do que a gente vai conversar no evento, né, dia 22 de outubro. Como é que você via o dia a dia da loja? Até porque hoje você trabalha com consultoria também nessa área, né, de marketing, de gestão. Como é que você via o dia a dia da sua loja? Onde é que você encontrava dificuldades? Como é que você via a sua preparação para trabalhar o dia a dia de uma loja virtual? Tá. Tecnicamente falando, eu não tive grandes dificuldades, tá? Como te falei, eu sempre fui um apaixonado. O Magento não estou, novamente falando, não estou confetando, mas é uma tremenda plataforma, tá? Ele me dá uma grande mobilidade, me deu muito, digamos, a relevância com o Google foi muito alta, tá? Todas as partes que eu tinha que completar, eu gostava de fazer, enfim. Com relação ao mercado, tá? O posicionamento da página, como você consegue colocar a página, tá? O que eu conseguia mudar, o Magento para mim foi muito bom, tá?
Hoje, até uma coincidência, todos os meus clientes que eu tenho, apesar que não são muitos, mas todos os clientes que eu tenho são plataforma Magento. Eu não tenho nenhum fora de plataforma Magento, por incrível que pareça, tá? São todos e-commerce, não, mas são Magentos. E o que acontece? A grande diferença que eu tive eu posso, tá, com a plataforma Magento, eu consigo mudar muito rapidamente, de acordo com o mercado muda. Tá? O mercado ele cresce, ele muda, você tem novos clientes a todo instante, então são sempre novas perspectivas. E eu consigo fazer essa mudança muito rápida dentro da plataforma. Lógico, uma ressalva, não sou desenvolvedor, tá? Mas até porque eu vi, né, inclusive vocês, né, o Denis até assistiu de vocês, justamente em mexer onde não deve. Isso eu nunca fiz. Tá? Então eu sempre, o meu desenvolvedor falou, você vai até aqui, daqui para frente você me fala, para de repente não tirar o site do ar, enfim. Né? Agora, a infinidade de coisas que o Magento me proporcionou e que me proporciona para os clientes hoje é muito grande. Tá? Ele dá uma dinâmica muito grande em termos de mercado. Tá? Ele faz com que fácil de você coordenar a sua loja, tá? Diferentemente de situações de outras plataformas. Eu tive, até abrindo adendo, uma situação de conhecer uma grande, hoje não é tão grande, mas na época ela foi muito grande no setor de e-commerce, e não era uma plataforma desenvolvida internamente, eles tinham uma equipe muito grande de TI. E aí eu chegava, entrava lá conversando, você via que determinadas situações eram, digamos, uma bola para eles tentarem resolver. Demorava tempo, tinha que ir em tal código, tal código. E eu percebi que era o que me preocupava no início, tá? E que depois da minha primeira vez mal resolvida, me deixou um pouco mais preocupado. Mas eu percebi que no Magento, as facilidades de resolução é muito grande, né? Quando você tem determinados problemas, olha, determinado produto não está aparecendo, enfim. O meu desenvolvedor sempre passou essa situação, era rápido. Falava, olha, não está acontecendo tal coisa, dá só um minutinho. Ele entrava lá, vê agora, já estava resolvido. E enquanto essa grande, que era uma das líderes do setor na época, era um absurdo. O pessoal se reunia e tinha que ver. Eu estava ali, às vezes coincidia de chegar, numa meia reunião deles, e escutava, né? Aguardando ali, né? Escutava a situação. Tá? Então, hoje, o que eu vejo com relação ao Magento primeiro, a facilidade de você ter profissionais. Segundo, uma loja, ela é muito versátil. Tá? Ela te permite você fazer N coisas, até por ser open, né? Pelo menos a maior parte. E te falo até mais. Com relação, ou se você perguntasse para mim, qual que seria a melhor situação para nós termos com relação ao mercado? Se a pessoa puder fazer investimento, naturalmente ter uma loja física para completar a virtual. Porque a tendência é o processo inverso. Se você falar, não, se você tiver uma bala só, onde você aposta? Numa loja virtual. Por exemplo próprio, tá? Por exemplo próprio. Sou de uma família de comerciantes, né? Então tem aí na família pessoas que têm comércio até hoje. E você sente exatamente o que é você ter uma loja física, diferentemente de você ter uma loja virtual. Tá? O domínio que você tem da sua empresa ali em tempo real. Tá? Não é uma coisa que, de repente, você controla a sua empresa hoje de qualquer lugar que você tiver com mobilidade. Uma loja física, ou você fica acessado numa câmera sem saber o som, tá? Coisa que você vê na sua loja virtual. E muitas coisas que, no caso, o Magento te permite fazer. Com certeza. Tirando de vez em quando o Magento dá um pouco de dor de cabeça, né? Eu gosto do Magento, eu defendo o Magento. Mas de vez em quando a gente brinca que tem os mistérios do Magento, né? São as coisas que acontecem que ninguém sabe de onde veio e consegue se resolver. Dá trabalho, mas consegue se resolver. Alexandre, nós estamos com o nosso tempo estourado. Eu quero de novo agradecer a tua presença aqui no Hangout. Nós vamos nos ver no Magento São Paulo 2013 bis, né, onde o Alexandre e o Denis Flose, que ele já gravou o Hangout nessa semana, é só olhar nessa mesma lista de reprodução, né, a gente vai fazer uma lista de playlist com todos os Hangouts, ou então no meu canal do YouTube,
né? Vocês podem assistir de novo, depois quem não está ao vivo aqui com a gente, pode assistir de novo pelo YouTube. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero vocês que estão nos assistindo no Bargento São Paulo 2013, dia 22 de outubro, Sagrado Bar, inscrições abertas em www.bargento.com.br, com a presença do Alexandre Bertano e Denis Close. Alexandre, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, conto com a presença de todos, até porque também sou um fanático, mas também sou um aprendiz, e vamos lá trocar experiência todo mundo, né? Na realidade, o Bargento é mais para isso mesmo, né? Vamos nos conhecer e trocar experiências, né? Com certeza. Então, de novo, muito obrigado. Vejo vocês no Bargento São Paulo. Até lá. Sucesso.